Eu quero falar com você sobre juros de acerto. Como que faz juros de acerto trabalhando agora a juros simples? Você vai utilizar esse conhecimento quando você estiver atuando como consultor, como assistente técnico extrajudicial, também chamado perito extrajudicial ou como perito judicial, ou como assistente técnico judicial. Por quê? Porque você vai precisar em qualquer fase que você tiver do processo. Na fase pré-processual, na fase de conhecimento, na fase pré-processual, como consultor, como assistente técnico extrajudicial, na fase de conhecimento, como assistente técnico judicial, como perito judicial e como assistente técnico judicial, na fase de cumprimento de sentença, na fase de liquidação de sentença, como assistente técnico judicial ou como perito judicial, na fase de cumprimento de sentença, como assistente técnico do credor ou como assistente técnico do devedor. Ou seja, esse conhecimento é fundamental. Eu vou abrir aqui um Excel novo e a gente vai começar num material novo para você ter bem separado o que era juros simples, o que é juros compostos. Então, olha aqui, abri aqui um novo Excel e a gente vai começar agora a construir a nossa planilha, os nossos casos a partir do ponto zero, tá? Tranquilamente. Como que constrói a planilha? O primeiro que a gente vai fazer vai ser os juros de acerto são calculados a juros simples pelo método de Gauss, tá? Pelo método de Gauss. O que a gente tem na construção normal do nosso exemplo? A gente tem o quê? A gente tem N, que é o número de períodos. A gente tem a data. Então, a data, esse contrato. Então, N vai ser de 0 até 24, porque são 24 meses, até 24. A data, a gente tem a primeira data nossa lá, dia 8/1, a primeira parcela vence 22/2. E aí as demais parcelas vencem sempre no mesmo dia dos meses subsequentes. Aí o que a gente normalmente coloca? Juros, amortização, saldo devedor. Prestação, saldo devedor. É assim que a gente constrói as nossas tabelas, geralmente assim. Sempre começando, eu começo com vocês do zero, você não precisa começar do zero, porque você já vai ter a planilha. Eu começo do zero exatamente para mostrar para você como que faz. O saldo devedor no período zero vai ser igual o valor do financiamento, tá? Então tá aqui, igual o valor do financiamento. Aí o que a gente precisa fazer? Calcular juros, a gente precisa calcular a amortização e a prestação. A gente já vai começar aqui trabalhando com o método de Gauss. E o método de Gauss tem algumas particularidades no método de Gauss, né? Ele calcula juros simples, só que ele tem algumas particularidades porque a gente precisa calcular aquele índice de ponderação em si. Então, o que eu aconselho você a fazer é você sempre ter uma planilhazinha com a fórmula. Por quê? Porque ela vai facilitar a sua vida. Eu sempre carrego essa planilha aqui. Para quê? Para que ela possa facilitar o meu entendimento sobre o caso em si. Então, eu tenho aqui, ó. Então, olha, como que calcula? A fórmula para calcular a prestação no método de Gauss é esse. Então, a gente, no nosso exemplo, é 100 mil reais, a taxa de juros é 5% e o nosso prazo é 24 meses. Por que 24 meses? Porque são, no nosso caso aqui, foi aberto com 24 parcelas. Apesar dos 15 dias aqui, a gente vai trabalhar primeiro com 24 meses para a gente achar dentro dos 24 meses. Depois a gente vai fazer as alterações que sejam necessárias. Tá? Então, aplicando essa fórmula, a parte de cima eu vou ter o valor futuro, né? É simplesmente capital que multiplica a taxa que multiplica o prazo. E eu vou ter na parte de baixo essa soma dos termos da PA. A soma dos termos vai dar exatamente 37,8. Então, a nossa prestação, 100 mil reais, com a taxa de 5% em 24 meses, a prestação pelo método de Gauss daria 5.820,11. Assim como acontece na tabela Price, quando eu estou trabalhando com o método de Gauss, a primeira coisa que eu faço é calcular a prestação. A segunda coisa que eu faço, então calculei a prestação, eu já venho aqui e já posso trazer essa prestação para cá, 5.820. E vou mandar repetir para todo mundo. Esse aqui é o valor da minha prestação. A prestação fixa a juros simples pelo método de Gauss. Agora, surgiram dois problemas aqui, porque eu preciso calcular juros, amortização e saldo devedor. Preciso calcular juros, amortização e saldo devedor. O cálculo dos juros na tabela Price, eu pego o saldo devedor do período anterior, multiplico pela taxa de juros. Por quê? Porque há juros compostos. Todo sistema que calcula juros com base no saldo devedor do período anterior está incorporando juros não pagos dentro do seu cálculo. Para escapar disso, o o pessoal que adotou o método de Gauss para o cálculo de prestações, onde eu precisava separar juros e amortização, o que o pessoal fez? Eles construíram o índice de ponderação. Então eu tenho José Jorge Nogueira, eu tenho o Edson Rovina, grandes autores da perícia e grandes matemáticos, que o que eles fizeram? Eles falaram, olha, a juros simples, a regra é bem tranquila, tá? Olha, a juros simples, o máximo que eu posso cobrar é X. Se o máximo que eu posso cobrar é X, como que eu vou fazer
para separar o valor da prestação em amortização e juros, de modo que a prestação continue fixa, os juros eles sejam decrescentes e a amortização seja crescente. Aí, o que os caras fizeram? Os caras construíram um índice de ponderação. E esse índice de ponderação, respeitando as regras da matemática financeira, ele ficou dessa seguinte forma aqui, ó. Cálculo do índice de ponderação no método de Gauss. Como que faz o cálculo do índice de ponderação? O índice de ponderação é a prestação multiplicada pelo prazo menos o capital, por isso você precisa primeiro calcular a prestação. Então, prestação multiplicada pelo prazo menos o capital. Por que prestação multiplicada pelo prazo menos o capital? Você vai achar o valor dos juros, é óbvio, né? Se eu tenho aqui prestação multiplicada pelo prazo menos o capital, eu vou achar o valor dos juros que está acontecendo ao longo desse período aí. Isso tudo dividido pelo índice, pela soma dos termos, né? Mas aí, para ficar mais fácil para você, é simplesmente o prazo mais 1 dividido pelo prazo, vezes o prazo dividido por 2. Então, é só isso. O prazo multiplicado pelo prazo mais 1, tudo isso dividido por 2, para a gente achar o índice de ponderação. Esse índice de ponderação vai ser o responsável por permitir que a gente ache o cálculo dos juros. Então, entenda isso. Ele vai ajudar a gente a achar a cota de juros. E a partir da cota de juros, a gente vai conseguir descobrir a cota de amortização, já que eu já consegui calcular o valor da prestação. Então, grava isso. Método de Gauss, primeiro calculo a prestação. Depois que eu calculei a prestação, eu vou calcular o índice de ponderação. E do índice de ponderação, eu vou conseguir achar os juros. E dos juros, eu vou conseguir achar a amortização. E pela amortização, eu consigo achar o saldo devedor. Beleza? Então, vamos lá. O índice de ponderação é a prestação. Eu preciso de 3 informações para fazer o índice de ponderação. A prestação, o N, que é o prazo, e o valor presente. Se eu pegar a prestação multiplicada pelo prazo menos o capital, eu vou achar esses 39 para esse caso. Primeiro calculei a prestação. E se eu pegar a soma dos termos da PA, eu vou achar esses 300. Dividir um pelo outro, eu vou achar esse 132. Esse 132 é o índice de ponderação. E esse índice de ponderação, eu vou adicionar aqui mais uma coluna e ele vai ser o mesmo para todo o período. Então, eu vou aqui selecionar o índice de ponderação e vou mandar repetir esse índice de ponderação para todo o período, índice de ponderação no método de Gauss. Para que eu possa achar os juros no método de Gauss, o que eu preciso? Eu preciso multiplicar o índice de ponderação pelo número de meses que falta. Ou seja, se eu estou aqui no dia 22/2, quer dizer que eu estou pegando essa parcela aqui e estou levando ela por 23 meses. Eu estou pegando a prestação do mês 1 e estou levando ela por 23 meses. Na verdade, sim, eu estou pegando essa prestação e estou colocando juros nela por 24 meses. 24 meses, que é do mês atual até o mês 24. A prestação 1 carrega juros de 24 meses. A prestação 2 carrega juros de 23 meses. A prestação 3 carrega juros de 22 meses. E assim por diante. Esse material faz parte da comunidade de perícia bancária. De onde veio esse material? Tem muito mais. E você pode fazer sua assinatura clicando no link que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então clica aí, tem uma condição especial esperando por você. Vem fazer parte da comunidade perícia, onde toda semana a gente tá aprendendo coisa nova e principalmente estamos subindo a régua da perícia bancária para permitir que você possa ter a vida que você merece. Um grande abraço pra você. Eu tô recomendando aqui, eu tô colocando um vídeo pra você assistir e o YouTube tá recomendando outro aqui, tá? Eu espero que você assista esses vídeos, se inscreve no canal, pra cima.